Fala aí, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, nesse vídeo nós vamos falar de fundos imobiliários. Recentemente eu atingi aí 15 mil reais investidos em fundos imobiliários. E apesar de eu investir mais em ações, gostar mais das ações, me sentir mais confortável investindo em ações, eu mantenho aqui a minha carteira de fundos imobiliários, por causa dessa característica dos fundos imobiliários, que é o pagamento mensal. Todos os meses eu estou recebendo dividendos dos meus fundos imobiliários. E apesar de muitas ações pagarem aí vários meses por ano, alguns meses as ações não me pagam nada. E se eu não tivesse os fundos imobiliários, eu não ia receber nada de dividendos. Já com os meus fundos imobiliários, eu garanto aí todos os meses recebendo um pouquinho de dividendos. Nos meses que as ações não me pagam, os fundos imobiliários me pagam aí pelo menos um pouquinho. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar minha carteira de fundos imobiliários, vou mostrar minha trajetória até aqui de quando eu comecei a investir e vou mostrar aí os meus dividendos, quanto que eu estou recebendo com os meus fundos imobiliários. Pessoal, antes de mostrar minha carteira para vocês, eu quero falar aqui um pouquinho do IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários. Recentemente, aí, lá no final do ano de 2024, lá em dezembro, tá, os fundos imobiliários estavam caindo bastante. Todos os fundos imobiliários estavam com uma queda muito grande, o mercado estava com bastante medo e por isso os fundos imobiliários vieram recuando aí bastante em 2024. Muitas pessoas aí venderam seus fundos imobiliários no prejuízo, foram para a renda fixa, não tiveram paciência para aguardar, pessoal. E a gente pode ver aqui que eles se recuperaram, como sempre acontece em renda variável. Se a gente pensar aí no longo prazo e se a gente pensar em ter calma, sempre ter calma na hora de fazer nossos investimentos, a gente vê aqui que o mercado sempre se recupera. E os fundos imobiliários foi a mesma coisa. Ele teve essas quedas aqui em 2024, quando bateu aí 2.887 pontos o IFIX. Logo depois ele veio aqui numa crescente muito alta, até atingir atualmente aqui 3.441 pontos. Subiu bastante os fundos imobiliários, o IFIX se recuperou bastante e ele já está numa alta muito boa. A gente pode ver aqui que no último ano, mesmo com essa queda, um aumento de 4%. Então a gente leva disso que quando a gente investe para longo prazo, pessoal, o mercado sempre vai se recuperar. Claro, você tem que ter bons ativos na sua carteira, sempre ver aí quais os ativos que você está investindo, sempre ter aí o pensamento de longo prazo que os ativos no futuro, com o tempo, eles vão se recuperar, como aconteceu aqui com o IFIX. E essa recuperação, pessoal, é ainda com a taxa Selic alta, a taxa básica de juros do nosso país está muito alta e a gente sabe que atrapalha muito quem investe em renda variável, porque muitas pessoas elas acabam saindo da renda variável, vendendo todos os seus ativos para ir para a renda fixa, onde está oferecendo aí taxas bem atrativas. Quando a gente investe para longo prazo aqui, a gente vai acumulando fundos imobiliários e quando a Selic, a gente não sabe quando, mas quando a Selic começar a recuar, começar a cair, os fundos imobiliários vão decolar, porque daí é o contrário, muita gente saindo da renda fixa que vai estar pagando menos para entrar nos fundos imobiliários. E assim, quem comprou agora está comprando um pouco mais barato e mais para frente vai se beneficiar muito. Então, pessoal, essa aqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Eu atingi aqui 15 mil reais investidos em fundos imobiliários e a minha maior posição é o HGLG11. É um fundo de tijolo, de galpões logísticos, um fundo bastante grande, bastante conhecido e é um fundo aí que é bem seguro. É um fundo aí considerado seguro, já tem muitos anos aí o fundo e é um bom fundo. Então eu tenho aqui 23 cotas de HGLG11, eu tenho aqui a variação de 5,26%, contando com os dividendos, eu já tenho uma rentabilidade aí de 7,29%. O MXRF11, pessoal, é um fundo de papel, ou seja, investe em CRIs. Eu tenho 345 cotas, é um fundo aí bastante conhecido também, e é um fundo que eu estou com uma variação aqui de 2,29% na sua cota, mas a rentabilidade está de 6,89%. Pord 11 também é um fundo de papel, ele está com uma variação aqui de um pouco mais de 3% negativa, mas a gente vê aqui que com os proventos, todos os meses ele paga proventos, então eu estou com uma rentabilidade aqui de 2,61%. LVB11 também é um fundo de tijolo de galpões logísticos, tem 26 cotas, também está com uma variação aqui negativa de um pouco mais de 4%, mas somando os dividendos eu já atingo aqui 1% de rentabilidade. O XPML11, pessoal, é um fundo de tijolo de shoppings, tenho bons shoppings, eu tenho 21 cotas e ele está sofrendo bastante. Então, mesmo com o pagamento de proventos, ele ainda está aqui um pouquinho negativo. E tenho também o CPTS11, é um fundo de papel, é um fundo que eu tenho aqui bem poucas posições. Ele aqui está um pouquinho com a rentabilidade negativa. Pessoal, a gente pode ver aqui já que os proventos são muito importantes. Mesmo aqueles fundos que eu estou aqui com a variação negativa, eu estou aqui com a rentabilidade
positiva devido aos meus proventos. Todos os meses essa rentabilidade aumenta um pouquinho devido aos dividendos que os fundos pagam. Mais para frente, quando esses fundos aqui se recuperarem e essas variações se ficarem positivas, minha rentabilidade vai ser ainda maior. Pessoal, então vamos falar agora aqui um pouquinho dos proventos. Eu comecei a investir lá em abril de 2024, em maio eu já recebi aqui um pouquinho de dividendos dos meus fundos imobiliários e eu continuei aportando em fundos imobiliários. Vejam que foi aumentando aqui todos os meses, eu recebia um pouquinho mais dos meus fundos imobiliários. E esse é o objetivo. Independente se os fundos imobiliários oscilam os seus preços não, a sua cotação, o objetivo é sempre estar recebendo aqui cada vez mais dividendos todos os meses. Vejam que alguns meses aqui eu recebi praticamente igual a mesma quantidade de dividendos, isso porque nesses meses aqui eu foquei mais os aportes nas minhas ações, que eu invisto também, mas eu mesmo assim eu venho aqui com um aumento crescente dos meus dividendos. Em 2024 eu recebi aqui R$ 349 dos meus fundos imobiliários. E a gente pode ver aqui que em 2025, apenas nos primeiros 3 meses do ano, eu já recebi o equivalente aí praticamente ao total que eu recebi no ano inteiro de 2024. Isso porque eu continuo recebendo meus proventos, continuo reaportando os proventos e fazendo mais com os meus aportes, comprando mais cotas dos meus fundos imobiliários. Assim eu vou recebendo cada vez mais dividendos. Em abril aqui eu já recebi R$ 127, em maio eu recebi R$ 132, em junho aqui eu já recebi R$ 134 dos meus fundos imobiliários. Pessoal, aqui em junho também eu fiz mais alguns aportes em alguns fundos imobiliários, comprei algumas cotas aí de alguns dividendos que eu recebi das ações, comprei mais algumas cotas, então eu já fiz aqui a previsão de quanto mais ou menos que eu vou receber dos meus fundos imobiliários em julho. E eu tenho a conta aqui, mais ou menos os fundos imobiliários sempre pagam a mesma coisa todos os meses, oscila um pouquinho, mas é pouca coisa, então a gente consegue prever isso daí. Lá em julho eu também já vou receber mais R$ 136 dos meus fundos imobiliários. Então vejam que eu continuo aqui na minha crescente, aumentando minha carteira e recebendo aí cada vez mais dividendos todos os meses. É devagarinho, pessoal, é aos poucos, mas vai valer muito a pena. Vejam que eu já recebi aqui mais de R$ 1.000 dos meus fundos imobiliários em apenas um pouco mais de um ano. Agora a gente coloca aí no longo prazo, em 5, em 7, em 8, em 10 anos. Eu vou estar com uma carteira muito mais robusta e vou estar recebendo todos os meses ainda mais dividendos dos meus fundos imobiliários. Observando aqui pelo gráfico, pessoal, a gente pode ver a escadinha se formando. Fui aqui recebendo aos poucos, comprando cada vez mais cotas e com isso eu fui recebendo cada vez mais dividendos dos meus fundos imobiliários. E essa escadinha aqui, no longo prazo, ela se torna muito grande. Porque, como eu falei para vocês, nos próximos 2, 5, 10 anos, ela vai continuar aumentando e eu continuo aí recebendo todos os meses cada vez mais dividendos, porque eu vou aumentando a quantidade de cotas. Aqui é a lista, pessoal, dos meus fundos imobiliários que eu recebo. A gente pode ver aqui, se a gente abaixar aqui, todos os meses estou recebendo aqui dos meus fundos imobiliários, lá desde janeiro até mais para trás, se a gente for pegar aqui no mês 11 de 2024, no mês 10, no mês 9 de 2024 e desde quando eu comecei a investir, eu vou recebendo aí todos os meses dividendos dos meus fundos imobiliários. Pessoal, esse aqui é os proventos totais da minha carteira, juntando com as minhas ações. Como eu falei para vocês, eu recebo também dividendos das minhas ações e vejam aí, os meus fundos imobiliários aqui, eles participam bastante dos meus proventos recebidos. E muitos meses aqui, como setembro, como outubro, como fevereiro, apenas os fundos imobiliários me pagaram. Então, como eu não tinha nenhum dividendo de ação, eu recebi pelo menos dos meus fundos imobiliários. Se eu não tivesse os meus fundos, eu não receberia nada de dividendo nesses meses. E também tem os meses fortes, pessoal. Por exemplo, março aqui eu recebi quase R$ 500 de dividendos, porque teve várias ações que me pagaram. Aqui em maio também eu recebi bons dividendos, também com as minhas ações. Em junho eu recebi aqui também dos meus fundos imobiliários, mais das minhas ações, que vem me pagando aí vários dividendos. Agora em julho, muito provavelmente eu vou receber só aqueles R$ 136 dos fundos imobiliários, já que não tem nenhuma previsão de ação que eu tenho em carteira que me paga dividendos em julho. Então eu vou receber aqui apenas dos meus fundos imobiliários. Somando minha carteira total, pessoal, eu já recebi aqui R$ 2.240 e eu vou continuar investindo. Eu sempre pego esses dividendos que eu recebo, continuo reaportando para no futuro eu receber cada vez mais dividendos. Pessoal, isso aqui não é uma recomendação de compra, eu estou apenas mostrando a minha carteira aqui para vocês, incentivando vocês a investir para o longo prazo. No começo eu sei que é bem difícil, a gente começa a investir e vai recebendo bem poucos dividendos, mas conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai fazendo nossos aportes, vai conseguindo reinvestir nossos dividendos,
essa bola de neve vai aumentando e a gente vai conseguir recebendo cada vez mais dividendos todos os meses e até o momento que você atingir a sua liberdade financeira, conseguir viver através dos seus rendimentos da sua carteira. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima.